A fórmula para nunca desistir. Fala galera, você está no canal Jovens de Fogo. Hoje eu quero falar para você que existe uma fórmula para que você nunca desista dos seus sonhos, para que você possa levar cada um dos seus projetos até o fim. E essa fórmula é a oração. Hoje nós vivemos numa geração de fracassados, pessoas que iniciam projetos, mas quando vêm os ventos contrários, as dificuldades, elas logo desanimam e desistem dos seus sonhos. Deus não quer que você seja um fracassado, que você desista dos sonhos por causa das dificuldades. Mas é no meio das tribulações e das dificuldades que você vai experimentar no seu coração uma força interior, o combustível que vai mover você a impulsionar para realizar os seus sonhos e também vai sustentar você no meio das tribulações. E esse combustível é a oração. Jesus ele vai ensinar uma parábola para falar para os seus discípulos a importância de rezar sem nunca desistir. Vamos tomar aí Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Santo Agostinho ele fala assim: se a oração enfraquece, a fé morre. Então muitas vezes nós perdemos a fé diante dos sonhos que Deus coloca no nosso coração, justamente porque nós deixamos de orar com perseverança. Quero dar um testemunho aqui para você. Tudo que eu vivo hoje de bênção em minha vida foram frutos da graça de Deus, mas também das minhas orações. Então eu estou vivendo hoje aquilo que eu comecei a rezar 10 anos atrás, quando eu me converti. Eu lembro que numa da pregação, um jovem desafiou as pessoas que estavam na assembleia a fazer um caderno de oração, a colocar alguns propósitos, sonhos que tinha no coração escrito e começar uma campanha de oração para viver um dia aquilo que estava escrito nesse caderno. E hoje, olhando para trás, eu posso ver que Deus é fiel, que muitas coisas que eu coloquei naquele caderninho de oração e entrei no quarto de guerra para rezar, hoje eu estou vivendo de forma mais abundante, porque o Senhor ouviu os meus clamores pela perseverança que eu tive na oração. Hoje eu tenho outros projetos, outros sonhos, decisões que eu preciso tomar, e eu estou a cada dia colocando cada necessidade, cada causa da minha vida em oração. Tanto coisas que são grandes, mas também coisas pequenas, providências que eu preciso para sobreviver a cada dia. Então é na oração que eu vou alcançar todas as graças e a perseverança para continuar na caminhada cristã no dia a dia. São João Crisóstomo, que é um grande mestre da espiritualidade, ele vai falar assim: nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil. É impossível que caia em pecado o homem que reza. Como que está a sua vida de oração? Você tem rezado com perseverança? Infelizmente nós vivemos numa geração fracassada, numa geração derrotada, uma geração que muito empolgada começa a
construir os seus sonhos, mas quando aparecem as contrariedades, as dificuldades, as tribulações, seja por falta de recurso, seja por falta de motivação, logo as pessoas desistem dos seus sonhos. Sonhos que muitas vezes foram até iniciadas segundo a vontade de Deus, mas no meio do caminho faltou o combustível, faltou a oração para nos motivar a continuar na mesma direção. A oração é esse combustível que nos move para tomarmos a iniciativa de começarmos a construir o nosso sonho, e também é o fundamento que nos faz permanecer de pé quando nós queremos desistir, quando nós queremos abandonar o processo. Por isso, o Senhor Jesus vai mostrar para nós a necessidade que nós temos de rezar sempre, sem nunca desistir. Quero compartilhar com você esse texto dessa parábola aqui, para você entender a profundidade desta revelação. Jesus está contando uma parábola. No versículo 2 ele fala assim: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem nenhum. Então, esse juiz, ele era um juiz que não temia a Deus. Ele não temia a Deus, e por ser uma autoridade máxima na cidade, ele também não temia homem algum. Era um homem sem compaixão, sem misericórdia. E nesse tempo aqui, os juízes, eles optavam em escolher as causas que favoreciam a eles. É semelhante àquilo que nós vivemos hoje em nosso país. O que move o nosso país é a corrupção. Então, as pessoas que viam as suas sentenças brevemente julgadas eram as pessoas que tinham poder aquisitivo para corromper os juízes em suas sentenças. E o Senhor também vai falar nessa parábola de uma viúva. Continuando aí o texto no versículo 3. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Então, no tempo bíblico, as mulheres, elas não tinham valor. As mulheres não podiam trabalhar. Então, as mulheres eram totalmente dependentes dos seus maridos. Tanto é que os casamentos eram arrumados e cada vez mais cedo as mulheres saíam de casa para construir a família. Mas quando um homem morria, o dono da casa, o esposo morria, essa mulher ela ficava totalmente desamparada. Se ela tivesse um filho mais novo que já trabalhava, esse filho começava a cuidar dos negócios da casa. Mas se essa mulher não tinha um filho mais novo que já trabalhava, até mesmo a herança dela voltava para a família do esposo falecido. Então, essas viúvas, elas ficavam num estado total de abandono. Muitos começavam a viver uma miséria absoluta, sem recursos e também sem poder trabalhar. Então, é uma viúva que vai chegar diante desse juiz. Esse juiz é um juiz iníquo, é um juiz que não teme a Deus. E é um juiz também que não respeita os homens, sem compaixão, sem misericórdia. Então a única forma de você chegar até esse juiz para você ser atendido rapidamente era através do suborno. E essa viúva, ela não tinha condição de subornar esse juiz. Então, aos olhos humanos, essa viúva, ela nunca seria atendida. Mas Jesus ele vai continuar contando a parábola. Olha comigo no versículo 4. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: não temo a Deus
e não respeito ninguém. Mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha por fim a me agredir. Então, esse juiz, ele vai atender essa viúva, não porque ele teve compaixão da situação miserável a qual ela vivia, mas ele vai atender a viúva por causa da sua insistência. Então, essa viúva, ela era perseverante naquilo que ela queria, e ela foi atendida por causa da sua perseverança. Então, Jesus, uma vez que ele está contando para um público que conhece esse contexto e todos ali já estavam impactados, ele vem trazer um grande ensinamento. Versículo 6. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz o juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus filhos escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Então, o Senhor aqui traz para nós uma revelação. Se o juiz que é mau atendeu aquela viúva por causa da sua perseverança, quanto mais Deus, que não é um juiz mau, mas que é o nosso Pai e que nos ama com amor incondicional, atenderá às nossas súplicas se nós aprendermos a rezar com perseverança. Quando o Senhor fala assim, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé sobre a terra? A fé que ele fala é a fé desta viúva, de alguém que está determinado em conquistar aquilo que está sonhando. Então, se nós começarmos a viver uma vida profunda de oração, rezando por cada situação de nossa vida, por cada um de nossos sonhos, nós vamos ver os nossos sonhos realizados. Porque junto com a nossa determinação virá sobre nossa vida o poder de Deus. Então eu quero deixar para você um ensinamento e um desafio. Tudo é possível pelo poder da oração. A oração não é tudo, a oração é só 100%. E eu quero deixar um desafio para que você entre no seu quarto de guerra. Existem muitas situações na nossa vida que estão estagnadas. Existem muitas situações na nossa vida que nós vivemos uma ânsia que é um sonho de Deus para nós. Talvez aos seus olhos, porque você só vê as dificuldades, você só vê as limitações que você tem, aos seus olhos pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. E esse Deus é um Deus que é o seu Pai, é um Deus que se preocupa com você, é um Deus que ama você e que tem prazer em realizar aquilo que você pede, que é segundo a sua vontade. Eu desafio você a começar uma campanha em todos os dias e em todos os momentos, como diz esse texto, de dia e de noite, de oração, e você verá diante dos seus olhos que o teu Deus é um Deus do impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.